Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. A palavra nos diz que quando Jesus ali anunciava a sua verdade, o evangelho, para que o povo alcançasse a libertação, aonde era necessário que viesse até ele com fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus, e a fé vem pelo ouvir as boas novas, e as boas novas é a palavra de Deus, que é Cristo, a sabedoria gerada no seio do Pai, antes mesmo das primeiras obras. Jesus, o Filho do Homem, que a palavra diz, chamado Filho do Homem, mas não é homem para que minta, tampouco se arrependa, e não cumpra suas promessas. Céu e terra passarão, mas suas palavras não hão de passar. Aquele que é eterno, Cristo, sacerdócio real e santo da ordem de Melquisedeque, rei de Salém, rei de justiça e de luz, o maior, trouxe pão e vinho, abençoou da promessa, do qual Abraão mesmo disse, quando venceu os reis, e o rei de Sodoma disse, dai-me a alma e lhe darei a fazenda. E ele disse, longe de mim que tomei algo de ti, porque alguns ainda tomaram como despojo. Mas ele disse, longe de mim que tomei uma correia da minha sandália de ti. Tudo o que eu tenho foi o Senhor, possuidor do céu e da terra, que me deu, porque Jesus Cristo herdou tudo do Pai. Dele é o poder, é o reino, é a glória, as riquezas, e não divide com a carne, com os meros mortais, onde a palavra diz, seja todo homem mentiroso. A atitude dos meros mortais não se reflete a vontade de Deus por Cristo, que é a verdade, uma vez que estão sobre a mentira. A única forma de andar em verdade é pela condução do seu espírito. Conhecereis a verdade vos libertará. E Jesus, sempre alguns entre a multidão que perseveravam e vinham até ele, recebiam o milagre. Mas eram poucos, porque os demais, a multidão estava sempre a o apertar, a multidão incrédula, a se opor. Ele disse, não desperdice as vossas pérolas com os cães, não deis o que é sagrado aos porcos, antes que eles vos despedacem, porque nem todo é de fé, e nem todo está disposto a ouvir a verdade. A verdade confronta o pecado, assim como aqueles que conheceram e estão como escarnecedores e zombadores. Ele ri com desprezo dos zombadores, que reuniram mestres de si mesmo, e somente aquilo que queiram ouvir é que sai da sua boca, segundo um espírito mentiroso e de engano, do erro. Iriam reunir mestres de si mesmo, mestres de ignorantes, mestres de infantis, que não se alcança uma estatura mediana e não se alimenta de um alimento sólido, e tampouco abandonaram até mesmo o leite puro espiritual. E ainda que se nas primeiras obras, suas obras eram de amor e justiça, agora já não podem os justificar se estão na injustiça, na infidelidade, estão ainda como que traidores, ainda que beije, seus beijos são de falsidade. E o Senhor conhece aqueles que, assim como ele disse, Judas, por um beijo me traístes. Aquele que é onisciente, onipresente e o Todo-Poderoso,
traído, mas não enganado. Não escolhi eu vós 12 e um de vós é um diabo. Assim como Pedro, que ainda ali o confessando, tu és Cristo, filho do Deus Altíssimo, quando lhe perguntam quem vós dizeis que eu sou, mas ao mesmo tempo que Jesus disse que era necessário subir ali na terra no Monte das Arábias e padecer pelas autoridades e todos aqueles que mancomunaram contra o ungido de Deus, aonde Deus o justificou, Pedro disse: não permitiremos que façais isso contigo. Estava indo contra a própria palavra e ele disse: para trás de mim, Satanás, a tua atitude não se reflete a de Deus, mas dos homens, porque Pedro ainda estava inconstante, ao mesmo tempo que o confessa, estava o negando, mas havia uma palavra sobre ele, aonde sobre ti edificarei a minha igreja. Aonde ele perseverou, o seu testemunho fala até hoje, mas atualmente são aqueles do qual Jesus disse: Tomé, porque me viste, creste, de agora em diante bem-aventurados sois. Os que não viram e creem farão as mesmas obras, aqueles do qual o Senhor nos deu uma chave de tudo que ligarmos aqui é ligado no alto dos céus, tudo que desligarmos aqui é desligado no alto dos céus. Porque os mortos nada podem produzir e nada trazer à memória, mas antes aquele que nos sustém e nos fortalece, do qual nós o confessamos publicamente e perseveramos acatando os seus conselhos e na perseverança. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.